Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente nós estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro é composto por 11 capítulos e nós estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. Hoje vamos entrar num novo subitem, fatalidade. E é a questão, a primeira deste subitem, 851. E Allan Kardec, então, pergunta aos espíritos superiores: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados, nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Ora, se está predeterminado, onde está o livre-arbítrio? Boa pergunta, né? Resposta: a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Então, a gente está falando aqui do planejamento reencarnatório. Aqui as coisas já estão costuradas, porque foi feita a escolha antes de aqui chegarmos. É claro que aqui, no dia a dia, podemos mudar as nossas escolhas. As escolhas que fizemos antes de reencarnarmos e que constam no nosso planejamento reencarnatório são as melhores. São as que nos levam ao progresso. Então, fazendo isto, eu progrido. Mas eu posso chegar aqui e não querer fazer isto. Querer fazer aquilo, aquilo outro, aquilo mais. E aí me comprometo. Por quê? Porque me desvio. E muitas vezes me desvio das leis de Deus. Por isso eu tenho que estar atento e buscando a prece, para não cair em tentação. É tudo tão fechado, né? Estamos sempre voltando ao ponto. Nós somos o ponto. Então, a fatalidade, dizem os espíritos superiores, só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, esta ou aquela prova, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição que se achará colocado. Então, eu tenho que... eu quero me reparar como médico, ajudar na pesquisa, da descoberta de um remédio para a cura de uma doença. Quer dizer, eu vim para isto por necessidades reencarnatórias. E lá eu sei, antes de reencarnar, é que eu não sei, mas nutro esta vontade de buscar. Aí, às vezes, temos um ente querido que vem com a doença e desperta naquele coração: eu vou crescer e vou ser médico e vou estudar esta doença. Quantos já não aconteceram dentro desse contexto, essas histórias? E aqui, não é, voltando. Então, quando o espírito escolhe a prova antes de reencarnar, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, tanto ao bem quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir, ou seja, eu venho com uma prova. Mas posso, em cima da hora, isto faz nos lembrar uma história muito interessante, em que um espírito vai, meu pai desencarnado de uma jovem, que ainda está encarnada, e vai procurar um mentor no mundo espiritual para saber por que a sua filha sofre tanto. Pobrezinha, tão boazinha, por que ela sofre tanto? Por que a vida dela veio com tantas agruras? E aí o mentor disse para ele o quê? Que não era para estar passando por isso que ela passava. Mas acontece que na juventude dela, ela fez uma péssima escolha.
e se envolveu com uma pessoa que não tinha nada a ver com o planejamento reencarnatório dela. E aí o que se deu? Ela engravidou, nasceu uma criança que era obsessor do pai biológico. Olha só. Ela entrou num caminho que não tinha nada a ver com ela. E aí o tempo passou, ela chega a se encontrar com a pessoa com a qual ela iria construir uma vida se tivesse mantido o planejamento, se não tivesse se deixado arrastar pelas paixões, não é? Não falo aqui a paixão de amor, não, falo aqui as paixões morais, não é? E aí, então, ela se encontrou com a pessoa e ele foi para um lado, ela foi para o outro. Não tiveram nenhuma história em comum, porque ela estava presa mesmo, atada àquela situação daquele filho difícil que havia vindo em decorrência do envolvimento que ela teve com a pessoa que não estava no seu planejamento reencarnatório. Então, vejamos, vamos tomando decisões aqui que às vezes nos afastam do que havíamos planejado. Precisamos estar atentos a isto, não é? Atentos. Ao vê-lo fraquejar, ao ver um espírito que veio para determinadas provas, não é? Fraquejar, um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Pode aconselhar, mas não pode impedir que ele exerça a sua decisão, porque afinal é livre-arbítrio, ele tem liberdade para decidir. Portanto, pode ser aconselhado? Pode, mas não pode ser impedido. Mas Deus pode impedir, se ele achar por bem. Fora isto, cada um vai fazendo suas escolhas. E continuam os espíritos superiores dizendo assim: um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar uma forma exagerada, de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Bem, não ficamos livres, vão haver aqueles que nos apoiam e aqueles que tentam nos aproximar do planejamento, para que façamos o melhor que pudermos nessa encarnação, e aqueles que vão vir para tentar nos afastar, atrapalhar, colocar pedras, mas só vamos tropeçar nestas pedras se estivermos invigilantes. Isso que Jesus disse, para vigiar e orar. Ok? Então, orar vai nos ajudar a ficar melhor sintonizados, e aí o nosso anjo guardião pode falar melhor conosco. Se nós estivermos totalmente dessintonizados, aí vai ficar difícil. Ele pode até usar a boca de um amigo, de um familiar querido, para nos aconselhar. Mas é aí, vem do outro, né? É bom quando vem de nós. E mesmo quando vem de nós, às vezes a gente pensa uma coisa boa, e ainda pode vir depois e dizer assim: que bobagem isso que eu estou pensando, eu vou fazer mesmo o que eu quero, que deixa isso para lá, o resto, depois eu vejo como fico. Pode acontecer isso, não pode? Pode. Vejamos aqui a 852. Quer dizer, não vamos nunca ficar livres de entraves. Os entraves são obstáculos. Vão surgir, mas também vão surgir apoios. Entre apoios e obstáculos, quem vai decidir o caminho a seguir somos nós. Aí nos mantermos juntinhos de Jesus é importante. Garantirmos um pouco de equilíbrio na nossa cabecinha. 852 pergunta Kardec: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? Interessante isso. Resposta: são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez,
lançais à conta do destino, que muitas vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura a consciência, e já vos sentireis bastante consolados. Vamos tentar fazer o melhor, nos afastar do erro. Porque se já temos provas difíceis por vezes a enfrentar, se fazemos escolhas infelizes, ainda vamos sobrecarregar mais ainda a nossa vida, não é? Então, se buscamos fazer o bem mesmo no meio de tempestades, haverá o quê? O bálsamo da consciência tranquila. Ai, que bom que eu estou fazendo bem. No meio dessa luta toda, Senhor, me dá força para eu continuar fazendo o que seja melhor. Aqui Allan Kardec faz um comentário. Vejamos o que Kardec comenta. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas. Aqui falta uma vírgula aqui nesse texto, mas vou botar a vírgula. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas. Essa vírgula mesmo. Que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos. Se tivermos boas ideias, estaremos mais calçados a fazermos boas escolhas. Se tivermos ideias falsas, estaremos menos calçados para fazermos boas escolhas, não é? Nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. Ah, mas olha só, eu sou uma pessoa sem sorte, eu sou uma azarada. Não tem isso, ok? Então, mas muitas vezes o que há? Uma falta de autoconfiança. Se eu acredito que tudo que eu faço dá errado, olha que coisa incrível, tudo que eu faço dá errado. Porque eu já determinei isso, meu cérebro já sabe disso, olha só, vai dar errado. E inconscientemente lá vou eu para o erro. Nós também vamos nos autoprogramando, ok? Neurolinguística. Temos que ter cuidado com o que pensamos. Acabamos predeterminando a nossa vida, nos prendendo a situações que não queremos. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Aqui ele vai falar de amor próprio. Olha. Vamos lá, vamos repetir aqui. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio. Aqui não é autoestima, é amor próprio, diferente, ok? Amor próprio é orgulho. Autoestima é estar bem consigo mesmo. Muito importante isso. Então, achamos menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que às nossas próprias faltas. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência. Então, às vezes, somos nós que, de repente, estamos lá pensando negativamente porque estamos num processo de culpa, de remorso. Então, isso pode afetar até a nossa autoestima. Mas pode ser que eu esteja distraído e comece a entrar em frequência com irmãos que estão, vamos dizer assim, se dedicando às atividades de botar a vida dos outros a perder. Pode acontecer? Pode acontecer. Portanto, apenas se estivermos dando a esses espíritos frequência para que eles nos perturbem, eles vão nos perturbar. Se nós estivermos buscando elevar a nossa frequência, eles vão estar aqui no AM, mas eu estou trabalhando no FM, não capto. É isto.
Sempre podemos nos livrar desta influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais. Dessa forma, não dando a eles sintonia. Pode ser que em determinado momento eu comece a perceber ideias ruins porque não estou bem. E aí é que entra o que Jesus diz depois de vigiarem, orai. A oração é um recurso maravilhoso para quê? Para elevar a nossa vibração. E aqui ficamos. Na questão 852, amanhã voltamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.